Você está ouvindo o audiobook de Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 77. Setembro. Os talismãs. Medalha cabalística. O Sr. M. tinha comprado num antiquário uma medalha que se lhe afigurou de notável originalidade. Era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, posto que um pouco oxidada. Sobre as duas faces há uma porção de sinais, gravados em baixo relevo, entre os quais se notam os planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois outras em caracteres bizarros, tendo algo de árabe, tudo disposto de modo cabalístico, à maneira dos livros de magia. Tendo interrogado a senhorita J. médium sonâmbula a respeito dessa medalha, foi dito ao Sr. M. que ela era composta de 7 metais, que havia pertencido a Cazotte, e que possuía o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. O Sr. Caldenberg, autor de uma série de comunicações que diz ter recebido, como médium, da Virgem Maria, lhe disse que era uma coisa maléfica, própria para atrair os demônios. A senhorita de Guldenstube, médium, irmã do barão de Guldenstube, autor de uma obra sobre pneumatografia, ou escrita direta, lhe disse que a medalha tinha uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Pouco satisfeito com estas respostas contraditórias, o Sr. M. apresentou-nos essa medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito, ao mesmo tempo que desejava interrogássemos um espírito superior sobre o valor real, do ponto de vista da influência que a mesma pudesse ter. Eis a nossa resposta. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas, e todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer, ou que pretende dar talismãs, que denotam magia, por aí revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, levado por antigos preconceitos terrenos, de que ainda se acha imbuído, quer quando conscientemente se diverte com a credulidade, como espírito zombeteiro. Os sinais cabalísticos, quando não são mera fantasia, são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua correspondência com os metais, crenças nascidas no tempo da ignorância, e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, mostrando o que há sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, etc. A forma mística e ininteligível de tais emblemas tem o objetivo de impô-los ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso aquilo que não compreende. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, não poderá racionalmente admitir sobre eles a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos pretos, das galinhas pretas e de outras secretas maquinações. Já o mesmo não se dá com um objeto magnetizado, pois, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia orgânica. Mas então a virtude de tal objeto reside unicamente no fluido, de que se acha momentaneamente impregnado, e que assim se transmite por via indireta, e não na forma, na cor, nem principalmente nos sinais de que possa estar sobrecarregado. Um espírito pode dizer: trace tal sinal, e por ele saberei que você me chama, e eu virei. Mas neste caso, o sinal traçado é a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de modo material. Ora, seja qual for sua natureza dos espíritos, eles não necessitam de semelhantes meios de comunicação. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os espíritos inferiores podem fazê-lo, visando seduzir as pessoas crédulas, que querem sob sua dependência. Regra geral.
Para os espíritos superiores, a forma nada é. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma que ao fundo, é inferior, e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porque as boas coisas são por vezes um meio de sedução. Tal era, de maneira geral, o nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Desnecessário dizer que ele também se aplica a outros meios empregados supersticiosamente, como preservativos de doenças e acidentes. Não obstante, para a edificação do dono da medalha e para melhor aprofundar a questão, na sessão de 17 de junho de 1858, na Sociedade, pedimos ao Espírito de São Luís, que tenha a bondade de se comunicar conosco sempre que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogado sobre o valor dessa medalha, eis a sua resposta. Fazeis bem não admitindo que os objetos materiais possam ter qualquer virtude sobre as manifestações, tanto para provocá-las, quanto para impedi-las. Muito frequentemente temos dito que as manifestações são espontâneas, e que, além disso, jamais nos recusamos a responder ao vosso apelo. Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelas criaturas? P. Com que objetivo foi fabricada essa medalha? Rua. Foi feita com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que poderiam crer nisso. Mas só por magnetizadores, é que ela poderá ter sido feita com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos são mera fantasia. P. Dizem que ela pertenceu a Cazotte. Poderíamos evocá-lo para nos dar algumas informações a respeito? Rua. É desnecessário. Ocupai-vos antes de coisas mais sérias. Aspas.